Então, falamos aí sobre o primeiro passo, poda, eliminação dos ramos, eliminação de brotos, eliminação daquelas hastes que já produziram mais de 50%, eliminar ali os ramos que estão na base e a partir de agora, se você precisar selecionar alguma haste ortotrópica, você vai fazer isso. Segundo passo. Falamos que você tem que entrar com efetividade com os 2 pés, já controlando o cochonilha. Maciel, acabei de plantar um café. Cara, essa é outra pergunta que eu vejo as pessoas falando, me perguntando, tá? Sobre isso. Quando eu devo aplicar? Meu amigo, se você tem uma planta lá de 6, 7 meses, tá perto de uma lavoura, que essa lavoura já tem presença, uma lavoura mais velha, tem presença de cochonilha, pra que diabo você ficar esperando ela entrar na sua lavoura mais nova? Vai lá na dose menor e faz a aplicação de prevenção. Porque até mesmo esses produtos não vão controlar a sua cochonilha. Vão controlar a broca, vão controlar a lagarta, tá? Vão controlar o que mais? Vai aproveitar, se for o outro lá, o verdadeiro, vai controlar ainda fungos. Então, cara, você não pode, tem que se prevenir, tá bom? Bom, qual seria então o terceiro passo que nós recomendamos que seja feito? Bom, o terceiro passo agora sim você vai fazer uma análise de solo. Aí entra alguns pontos de discussão, tá bom? E agora eu vou com muita calma com vocês, por quê? Porque tem algumas pessoas que têm, né, nada contra, né? Tem a sua cooperativa do coração. Maciel, eu já ouvi muita gente me dizer que eu devo fazer a minha coleta de análise de solo lá no mês de março, no mês de abril. Por que eu devo fazer agora? Se você montou o seu plano, se você vem seguindo o seu plano nutricional, vem fazendo as aplicações, esse momento agora não é desespero para você, a não ser que você não tenha feito o dever de casa como deve ser feito. Por quê? Porque você já corrigiu, tinha que corrigir até o mês de março, mês de abril, e agora você não tem muito problema. Bom, por que eu não acho ideal que faça no mês de abril, que faça no mês de março, e eu acho ideal que você faça no pós-colheita? Primeiro ponto que boa parte de vocês não tem um único conjunto de clones com mesma maturação. A maioria de vocês, cafeicultores, meus jovens gafanhotos, tem lá café precoce, café médio, café tardio, café super precoce, café super tardio. E como é que eu vou fazer uma análise de solo de um café precoce se eu tenho um tardio no mesmo talhão? Enquanto a necessidade de nutriente é baixa agora para o precoce, o meu tardio está consumindo e ainda buscando muito nutriente. Por isso que eu não vejo a necessidade, e isso pode fraudar aí, tá? Fraudar a sua recomendação, o seu plano nutricional. Por quê? Você pegar essas quantidades, para um vai estar bom, mas para o outro não estará. Porque ele ainda estará fazendo o quê? Processo de dreno, ainda estará tirando, tá, nutrientes do solo e mandando para enchimento de grão, para crescimento de haste, para crescimento de folha, crescimento de parte apical. E aí o outro grande problema, você vai parar de nutrir uma planta precoce junto com a planta tardia, aí é um outro problema. Então, assim, é bem legal que a partir de agora, se você já comece a pensar em fazer plantios, né, ou renovação de áreas com clones com maturações mais próximas. Porque aí você consegue fazer uma coleta de análise com um padrão quase todos médios, quase todos, né, que nem todos maduram tudo ao mesmo tempo, quase todos ali tardios. E aí, mais Maciel, isso vai me complicar na hora da colheita. Não, você seleciona alguns clones que são bons ali e próximo você faz um outro talhão, tá, com clones mais precoces. Faz um outro talhão com clones mais tardios. Isso, quando eu falo isso, falando assim, pessoal, é para quem tem áreas muito grandes, tá bom? Áreas médias, áreas grandes, aí você consegue fazer isso. Por quê? Para a colheita não ficar tão complicada. Porque quem já fez 2 atividades no café sabe que se tivesse mais de uma dessa aí, ficaria louco. Primeiro é plantio, dá um trabalho do cão. Dá um trabalho do cão. Segundo é colheita, cara. As 2 colheitas por ano, acho que ninguém plantava café, não.
que dá trabalho pra caramba. É animado, é muita gente, é muita briga, é peão que não vai, é gente que... É peão que briga, que dá facãozada e foiçada no outro, no meio do mato, gente que não quer colher café porque acha que o café é muito duro, é máquina que quebra pelo meio, é uma bagunça danada, mas é divertido. Quando acaba isso tudo, você faz um churrasco para comemorar a colheita. Se não tivesse mais de uma, seria complicado. Bom, fez análise de solo, você não tem esse problema, então, faz análise. Então, você não tem esse problema de maturação de tintas, faz análise de solo logo no começo. Por que eu falei aquele negóciozinho lá de cooperativa do coração? Porque acontece o seguinte, meu pequeno jovem gafanhoto, se você faz análise de solo logo no começo ali, mês de março, mês de abril, o que vai acontecer com isso? Você tem já uma análise na mão que algumas cooperativas, alguma galera já vai te vender do adubo. E vai te recomendar um adubo que às vezes não vai ser tão necessário, né? E aí algumas dessas pessoas, inclusive, alegam para vocês que se você não fizer análise nessas datas, né, você irá ficar sem calcário. Cara, mas quantas fontes de calcário tem no Brasil? Então, assim, quem manda nessa jossa toda é vocês, meu pequeno jovem gafanhoto. Não é quando eles querem vender, é quando você quer comprar. Agora, se todo mundo comprar numa data, vai ter naquela data. Se todo mundo parar de comprar naquela data e passar a cobrar em outra data, vão começar a comprar em outra data. A gente busca calcário aqui a 500 quilômetros, 700 quilômetros, entendeu? E tem o ano inteiro. Eu ouço pessoas falando no Espírito Santo, na Bahia, que só tem duas épocas do ano que consegue comprar calcário. Pô, mas tem uma coisa errada nisso aí. Entendeu? Porque junto com a semana, quando a análise já vem uma recomendação de adubo, né? E vão recomendar você fazer adubação quando? Numa época não vai ser necessário. Sério, Marcelo? Sério. Quem já assistiu, pessoal, aí, alguma revolução da alta produtividade, alguma coisa assim, já explicamos um pouco sobre isso, tá? Bom, foi lá então, fez análise de solo, mas aí tem uma outra coisa que ninguém te contou até hoje. Olha que coisa magnífica. Ninguém havia contado para você. Você não precisa, você já conhece o seu solo, você já vem fazendo o seu plano nutricional. E se o seu solo estiver ali, né, entre 5,5, 5,7 até 6, rapaz, já entra com micro, já entra com boro, com zinco, com cobre. Por que isso, Maciel? Porque nesta faixa de pH, a planta há uma boa absorção desses 3 nutrientes, tá? Ou desses 3 micronutrientes, que geralmente as doses são muito baixas, mas tem um significado muito importante na florada do seu café, tá bom? Então, você não necessariamente precisa, você sabe mais ou menos a faixa do pH que você tem, você faz a aplicação. Porque o que seria o ideal? São algumas adubações ao longo do ano, geralmente são 3 adubações ao longo do ano. Então, você já sabe quanto mais ou menos vai ter para você fazer essa aplicação desse micronutrientes, tá bom? Cobre, zinco e boro, a absorção deles é bem legal aí, até o pH 6. Então, ali entre 5,5 e 6, a absorção deles são bem legais. E aí depois, Maciel, bom, depois vai chegar a sua análise de solo, se não já chegou, né? Você vai verificar também se tem essas deficiências para poder fazer essa aplicação. E aí, você pode, inclusive, se você não tiver isso ainda, não saber o quanto está, porque chegar agora, geralmente isso baixa, que é normal, você espera a sua análise e verifica. Se estiver baixo, você já faz a aplicação desses micro e depois você faz a aplicação do calcário. Olha que coisa louca. Alguém já falou isso para você? Não? Pois é, tô falando agora, meu pequeno jovem gafanhoto. É isso. Eu vim aqui para clarear a tua mente. Porque se você jogar o calcário, esperar reagir, ele vai sair ali de 5,5, né, 5,7, 5,8, vai lá para 6, 6,5 que você precisa. Mas aí ele acelera o quê? Ele possibiliza a melhor e maior taxa de absorção de macronutrientes, seja primário, seja secundário. Mas a planta, neste momento, precisa tanto assim de macronutrientes? Não. Ela precisa muito de boro. Precisa de muito de zinco, ela precisa de uma necessidade bem legal de cálcio. Então você faz isso. E se você aumentar demais o pH, o que vai fazer? A taxa de absorção, ela começa, como se fosse um gráfico, ela começa alto ali, 5,5, por exemplo, né? E conforme vai chegando perto de 6, ela vai diminuindo a taxa de absorção. Então, quando chegar a 6,5, ela absorve menos.
Então, não necessariamente tem que fazer tudo igual, entendeu? Quando eu falei em plano nutricional, eu não vi ninguém falar sobre isso no Brasil. Eu não via. Mas por que plano nutricional? Você não faz uma recomendação de análise de solo? Não, eu não faço não, cara. Eu não faço isso, não. Mas como você não faz? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque eu analiso, dentro da análise de solo, toda a parte física, toda aquela parte química, vejo as relações, vejo os percentuais de cálcio, magnésio, potássio, relação cálcio-magnésio, relação cálcio-potássio. A gente verifica o percentual de como é que está, né, as suas somas de base, como é que está os nutrientes, como é que a gente distribui esses nutrientes, tá, ao longo do ano, em percentuais que a planta absorve, pela absorção dessa planta, pela fase de crescimento, onde está falando de fase fisiológica. Olhei a análise de solo, olhei a parte química do solo, a parte física do solo. A gente vai para a planta, a parte fisiológica do solo. O que mais? Por que a gente fala que literalmente é um plano nutricional? Não é recomendação de análise de solo, não, cara. A gente analisa o quê? Toda a estrutura da planta, a parte morfológica da planta. Cara, eu não chego como as outras pessoas chegam, e eu também não ensino isso dentro do treinamento. Você chegar, abrir uma tabela, eu quero produzir 50, 100 sacas, então, de 100 sacas, eu vou aplicar 300 gramas, 300 kg de N, né, por ano. Não é assim que funciona. Você tem que analisar quanto tem CTC, quanto tem de matéria orgânica, quanto tem de argila, por que deu alto um e deu baixo o outro, aí você tem que fazer essas coisas. É por isso que a gente fala que, literalmente, hoje, a gente faz e faz diferente. Agora tá aparecendo algumas pessoas também falando que faz plano nutricional. Tá bom? Vamos lá então. Então tá aí. Chegou na análise de solo. E aí, quais são os 3 passos que nós já passamos agora? Fazer a poda, eliminação de árvores, eliminação de ramos, né? Show. Fizemos lá também o controle da cochonilha. Fizemos também aí a análise de solo. Monta o meu plano nutricional. E o que acontece agora? Geralmente, quando você tá no seu plano nutricional agora, a sua quantidade de NPK, a não ser o fósforo, que às vezes é um pouquinho mais alto, ele está quase todos baixos. E aí, por que você precisa, num momento como esse, aplicar 100 gramas, 70 gramas, de 20... Ai, não vou falar nome do produto, não. De aplicar ureia, de aplicar 25020, 190... esse produto aí. Porque se a taxa de absorção está baixa? Lembra que você fez uma análise de solo lá atrás? Os caras já recomendaram para você fazer 3 meses depois. Só que a planta agora tem a baixa absorção, porque a planta não cresce. A planta ela está como se fosse um repouso fisiológico, né? Para algumas regiões está quente, outras regiões estão frias, né? Mas de um modo geral, o metabolismo da planta está muito lento. Então, ela diminui isso, a planta cresce menos, ela absorve menos. Então, para que diabo de cargas d'água tu vai jogar 100 gramas de ureia? O cara estava fazendo isso com um dos nossos alunos, lá de Caratinga, em Minas Gerais. Aí ele falou assim, mas tem que fazer o quê? O cara falou para ele. Só porque o cara é advogado, tá? E ele achou que o cara não sabia. Mas ele fez o treinamento dos grãos de ouro. Ele falou, não vou fazer 100 gramas. Me explica como é que seria isso. Você vai fazer 100 gramas em junho, 100 gramas em julho e 100 gramas em agosto. Quem fez o treinamento sabe que isso não absorve. Quem participa ou participou da revolução da alta produtividade, não absorve. Mas o que isso aconteceu? Porque o cara pegou sua análise de solo em que mês? Lembra? Você fez a análise de solo lá no mês de março, mês de abril. E olha a outra grande sacada. Quando é que você tem dinheiro? Depois que você colhe. Você está entendendo? Eu falei que você tem alguma coisinha de coração, você lembra? Esses caras, quando te entrega a análise de solo, já vem com produto. Seja adubo, seja fungicida, seja inseticida. O cara já vem. E aí, meu amiguinho, o dinheiro tá na mesa. Você acabou de colher o café. Entendeu? E aí é isso. Não vou falar mais nada, não. Espero que você tenha entendido o recado que eu tenho dado para você. Beleza, e agora? O que você tem que fazer? Faz adubação. Como é que é essa adubação? Você vai montar o seu plano. E você vai montar o seu plano, você vai sentar, se você não for você mesmo, vai sentar com o seu consultor, vai sentar aí com o seu agrônomo, vai sentar com a sua família, vocês vão discutir aí o que está acontecendo para você poder fazer a aplicação, tá bom? Então agora, qual que seria aí o nosso quinto passo, né? Maciel, o que eu faço agora? Bom, se você não fez isso lá atrás, que eu garanto que você não fez, agora é a hora. Fazer o quê, Maciel? Cara, o que você tem que fazer
é revisar a sua irrigação. Isso é importantíssimo. Você tem que revisar a sua irrigação, verificar se não houve, se não cortou nada nessa sua irrigação, tá? Se roçadeira não cortou, se tatu não cortou, se raposa não cortou, se não teve lugar que enterrou, verificar como é que tá. Desse processo de revisão, faz a limpeza das suas mangueiras, faz a limpeza dos seus tubos, tá bom? Verifica como é que tá o mangote, dá uma olhada como é que tá a sua bomba, aproveita, eu sei como é que é lá a sua casa de bomba, a sua casa de máquina, dá uma limpada naquele negócio lá, tá bom? Dá uma caprichada lá, tá? Dá uma limpada naquela bagaça, aproveita e limpa aquilo lá, deixa bem legalzinho, liga a sua irrigação, começa a testar. Maciel, agora eu solto água sem dó. Não faça isso, de forma nenhuma. É interessante que hoje você aplique aí de 2 a 3 milímetros por planta por dia. Você não pode acelerar, porque eu já falei várias vezes, porque quem aprende não depende, vai fazer como vários nossos alunos têm feito, que fizeram parte do treinamento da Revolução. Cara, se você colocar água demais agora, a planta precisa ter um descanso. Imagina, por 300 dias, 320, 350 dias para produzir um café. E se você fizer isso agora, acelerar isso agora, você vai debilitar a sua planta. Você vai deixar ela sem estrutura para a próxima safra. Se você começar a irrigar demais agora e aplicar essa quantidade de nutrientes, de N que estão falando, por exemplo, como falaram para um dos nossos alunos, e ele falou que não ia fazer isso porque a planta não precisava nesse momento, né? Essa foi a resposta que ele deu. E realmente a pessoa concordou depois com ele, o agrônomo concordou com ele, porque não precisa. Se você fizer isso, você vai antecipar o quê? Você já viu aquelas subidas precoces de cochonilha, se a sua área tem? Você vai fazer isso. Quando é que a cochonilha sobe mais cedo? Quando as chuvas iniciam mais cedo. Entende? Então, se você começa a irrigar mais cedo, a cochonilha vai subir mais cedo. Por que você está fazendo isso? A planta, ela começou a diminuir o metabolismo dela, aquela parte fisiológica dela. Está diminuindo, está desacelerando, armazenando um pouquinho daqueles nutrientes que ela tem, está imaginando que vai morrer, então ela está pensando em florir. Quando você começa a colocar água, o que acontece? Meu café só dá folha e não produz. Ele flora e não pega, né? Por que acontece? Você começa a colocar água, começa a colocar nitrogênio, a planta volta a vegetar novamente, e aí a florada diminui, né? Por que diminui? Fica dando várias floradas pequenas. Olha outro grande problema é que você não corrigiu alguns nutrientes essenciais, às vezes o fósforo, às vezes o cálcio, às vezes o boro, às vezes o zinco, às vezes o cobre, às vezes o enxofre, tá? Mas você não fez essas correções. Aí você chega numa florada, que é a florada logo, né? Acelera uma florada e a sua planta não está pronta. Uma boa florada não significa um bom pegamento de florada, tá bom? Não adianta. Você tem que ter uma boa florada quando você tem uma quantidade de nutrientes. Não vou falar excelentes, mas aquela quantidade necessária. Aquilo que acontece quando os pais da gente costumavam falar, né? Estuda, meu filho, porque a sua oportunidade irá chegar. Quando você está preparado, né? Você colocou o adubo certo lá, a quantidade certa, e aí chegou no momento certo de ter aquela florada, e São Pedro ajudou, baixou a temperatura, choveu, e aí sim você mete água para segurar. Porque se colocar água demais, ela vai florir. Há alguns casos, inclusive, agora que acontecendo, agora não, tá desde o mês passado, né? De algumas regiões do Brasil aí, de ter algumas chuvas, né, com mais de 20 milímetros, 20, 25, 30 milímetros. Na minha região choveu até 70 milímetros e abre mesmo. Temperatura baixa, abre mesmo. E aí tem que voltar, você tem que fazer o dever de casa, fazer as aplicações. Bom, e aí quando é que eu volto a irrigar normalmente? Bom, se vai voltar a irrigar normalmente, algumas regiões agora aí, a partir da semana que vem, do mês de julho, né? Outros vão começar a irrigar normalmente aí que vai vir uma florada legal já, para quem não deu uma florada e não deu um pegamento, agora no mês de agosto. Mas, tá? As boas floradas geralmente ocorrem, né? Quando a gente fala geralmente, pessoal, fica meio genérico, né? Mas porque a gente tem contato com gente do Brasil inteiro, então o Brasil é um país continental, né? Então, espero que você consiga me entender. Mas a boa parte das boas floradas ocorre ali no mês de agosto, tá bom? Seria um pouco isso. Maciel,
E o que é o estresse, né, hídrico? Essa é uma possibilidade que você teria, por exemplo, de fazer esse estresse hídrico para induzir uma boa florada. Você elimina totalmente a irrigação por um determinado X número de dias, né? A planta ela vai ficar louca no mundo, né? Vai ficar doida mesmo, vai entrar em desespero, em processo de desespero, brincando, dizendo assim, né? Mas aí você faz isso com a planta, você induz ela, vai imaginar que ela vai morrer, né? Então ela pega todos aqueles os nutrientes que ela tem armazenado e começa a migrar isso para onde? Para a florada. Então, entre esses N dias que você irá determinar que você quer fazer esse estresse, você depois libera a água, né? Liberou mais que 30, 20 milímetros, 25, 30 milímetros, vai abrir, e aí você tem nutriente já no solo, a planta já mandou isso para a copa, tá bom? Para a copa, que precisa chegar lá para cima, e aí sim você tem um pegamento de florada bem legal. Você recomenda estresse hídrico? Cara, se você é novo na parada, nunca fez, eu não recomendo. Porque há muitas chances de não dar certo. Como assim? Porque entre esses X dias que você irá fazer isso, diminuir essa irrigação, cortar literalmente essa irrigação, e vai trabalhar para a planta começar a metabolizar e começar a direcionar isso para a parte da copa, né? Pode vir uma chuva no meio desse caminho e bagunçar. Então, aquilo que eu falo para vocês. A gente tem 5 pilares aqui, né? Então, é a adubação, você fazer o solo, né? Primeiro o solo, é a sua base, como se fosse sua família, você tem que cuidar do seu solo, fazer uma boa nutrição, fazer um bom monitoramento, né? Quem ama, cuida, né? Então, você tem que fazer esse bom monitoramento e fazer um bom manejo do seu solo. A gente fala manejo, número de hastes, modo geral. E aí, Papai do Céu tem que estar na jogada. Você pode fazer muito bem essas 4 paradas aqui. Se Papai do Céu não estiver com você, meu irmão, pode dar tudo em burros na água, tá? Então, assim, vai começar agora, vai montar o seu plano nutricional, vai seguir seu projeto 2022, 2023 de safra. Cara, conversa com Deus. Bota ele dentro do seu negócio. A parada toda é dele, porra. Ele que manda na porra toda. Entendeu? Então chama para ele, bota a responsabilidade, fala, não, eu vou ter essa responsabilidade, eu queria que você estivesse comigo. Coloca ele dentro do negócio. Não deixa ele fora não, cara. É um aviso que eu te dou, tá bom? Que você pode fazer isso tudo e pode dar errado. E quando ele tá no negócio, meu irmão, é só bênção, tá bom? É só bênçãos, tá bom? E eu quero isso pra sua vida.